Bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida. Deus é simplesmente fiel, por isso estamos aqui mais um dia para compartilhar a mensagem de Deus com a sua vida, para estar orando por você. Louvado seja Deus. Eu trago uma mensagem hoje que fica no livro de 1 Samuel, no capítulo 24 e o versículo 11. 1 Samuel 24, 11 diz o seguinte: Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Quem estava falando essas palavras era Davi. Nessa época aqui, ele não era rei ainda, o rei era o Saul, e o Saul estava procurando Davi para matar. O que Saul queria era tirar a vida de Davi, porque pensava Saul que Davi queria o trono dele, queria usurpar o trono, queria tomar o trono, queria que Saul morresse. Só que Davi não estava procurando o mal de Saul, era apenas um espírito mau que estava atormentando o Saul, para dizer para ele: olha, o Davi quer te matar, o Davi é contra você, o Davi quer o seu trono. Só que não era aquilo. A Bíblia diz que tinha um espírito mau que perturbava o rei Saul, para que ele quisesse matar Davi. Então, esses pensamentos errôneos, isso que se gerava no coração do Saul, a ponto dele pegar um exército inteiro e ir atrás de Davi para matá-lo, isso era apenas o espírito mau que estava incentivando ele a fazer essas coisas. E eu trago essa mensagem aqui hoje para você, porque mesmo eu e você sendo servos de Deus, nós não estamos isentos de andar errados, andar maldando com maldade de outras pessoas. Às vezes a pessoa quer o nosso bem, mas tem um espírito mau que vem nos tentar para dizer: não, aquela pessoa ela quer o mal contra você, aquela pessoa quer lhe prejudicar, aquela pessoa não é seu amigo, aquela pessoa é falsa. E às vezes os filhos de Deus chegam a um patamar de tanto dar ouvidos às vozes contrárias que você já não consegue ser amigo de mais ninguém, que você desconfia do mundo todo. E eu sei que o mundo é mau, mas há uma bondade no meio desse mundo mau, porque o Espírito de Deus está aqui, ainda está aqui conosco. E Jesus disse: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai estar luminoso, ou seja, dentro de você vai estar luz. Se você olhar a vida e as pessoas com bons olhos, você precisa disso, que seus olhos sejam bons, que seus olhos não vejam maldade em tudo. O Saul estava no seu trono, o Davi estava ajudando Saul, era um soldado dele, entregava a vida para enfrentar a batalha. Ele arriscava a sua vida para defender o reino e o reinado de Saul. Quantas vezes Davi não foi para a guerra, enfrentou aquele gigante Golias, que o Saul não foi, nenhum dos seus homens do exército foi, mas o Davi foi correndo risco de vida, matou aquele gigante, e dali em diante ele enfrentou muitas batalhas para defender o reinado de Saul. Mas tinha um espírito mau que dizia: Saul, o Davi quer o teu trono. E ele começou a perseguir o Davi por dar ouvidos àquele espírito mau. Os olhos dele ficou mal, ele via maldade em Davi. Não havia maldade em Davi. Davi estava agora em uma caverna, nesse ponto em que eu li, escondido em uma enorme caverna, né?
O Davi se encontrava agora em uma caverna, aquela caverna bem escura, então bem grande, enorme, né? A Bíblia diz que o Davi estava ali com cerca de 400 homens, estava com Davi ali, seus soldados, seus guerreiros, homens que se ajuntaram a ele, homens valentes. E o Davi tinha a oportunidade, porque o Saul entrou na caverna. O Saul tinha saído com o exército para matar Davi. Davi estava escondido e o Saul entrou na caverna sozinho. O exército dele não estava com ele. Ele mandou o exército ficar lá, disse: eu vou ali no mato. Ele fazia uma necessidade fisiológica e ele foi para essa caverna. Então, se o Davi tivesse algo contra ele ali, era a chance. Os amigos de Davi que estavam em volta de Davi disse o seguinte, né? O inimigo ali tentando Davi disse: olha, hoje é o dia que o Senhor disse, usaram até a palavra do Senhor, que ele ia entregar o inimigo em suas mãos. Olha, mate ele, hoje é o dia. Não, Deus não queria que ele matasse o Saul, jamais, para ficar no trono, jamais. Deixa eu te contar um fato aqui, você que está me ouvindo aí, presta atenção. Eu tenho algumas experiências. A gente já tem mais de 20 anos que prega a palavra do Senhor, e a gente tem algumas experiências que a gente adquire nessa caminhada, com nossas amizades, com pessoas. E tem até uma irmã aqui, talvez ela esteja assistindo aí agora, que ela é de Juazeiro, né? Ela disse: eu gosto quando o senhor fala de Juazeiro da Bahia. Então deixa eu contar um fato ali de Juazeiro da Bahia. Certa feita, tem uma mosquinha aqui perturbando, vocês não olham para essa mosca não. E certa feita ali em Juazeiro da Bahia, eu tinha um amigo, muitos amigos pastores. Eu sempre fui unido com pastores de outras igrejas. Queria dizer que era da nossa igreja, não. Esse pastor era de outro ministério, não fazia parte do meu ministério. Então ele era meu amigo. Aí ele disse o seguinte: pastor Cícero, eu quero lhe fazer uma proposta. Vamos fazer o seguinte: você me ajuda e eu te ajudo. Eu venho uma vez por semana, prego na sua igreja, você vai uma vez por semana, prega na minha igreja, e a gente fica revezando assim, um ajuda o outro. Porque o pessoal gosta de pessoas novas, né? Ele era de outro bairro. O pessoal gosta de novidade, pessoas novas que tragam a mensagem, outras pessoas, né, que já estão acostumadas. O pessoal seu está acostumado com você e o meu pessoal está acostumado comigo. Então, quando você for lá, vão ficar mais alegres. Eu vindo aqui na sua congregação, tudo bem, pastor, vamos. Sempre, o senhor me ajuda, eu lhe ajudo. E aí, uma bênção de Deus, ele começou a me ajudar e eu comecei a ajudar ele. Presta atenção. E aí Deus foi crescendo, o ministério foi crescendo. E Deus me usava muito na igreja dele. E Deus ia chamando as almas, eu pregava, fazia o apelo, vinha as almas para frente. Eu sei que a igreja dele cresceu mais do que a nossa. Os irmãos da igreja dele gostavam muito de mim, e a gente tinha uma amizade, e nós ficamos naquela. E a igreja dele foi crescendo. E eu sempre visitava ele aos domingos, né? Eu ia domingo depois do almoço lá na casa dele. Não ia para almoçar. Eu ia bem antes do almoço, depois eu não almoçava com ele. Mas eu sempre visitava ele nos domingos e outros pastores. E à noite a gente estava na igreja, ou dele, ou na que eu fazia parte. Então aconteceu o seguinte. Um dia eu cheguei na casa dele e ele disse para mim o seguinte: olha, pastor Cícero, olha, já começou aí. Olha, pastor Cícero, os irmãos da minha igreja, eles não sabem o que é pregador. Eles não têm entendimento, não têm conhecimento do que é um pregador. Eu disse: como assim? Ele disse: os irmãos da minha igreja estavam reunidos, tomando café, um bocado de irmão, né? E eles estavam falando sobre os grandes pregadores do Brasil. Eles citaram o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, o pastor fulano, e incluíram seu nome no meio. Diz que era um dos melhores do Brasil. Eles não sabem o que é pregador. Eu fiquei assim meio... Eu entendi no momento. Eu disse: realmente, ele não sabe o que é pregador. Não sabe não. Incluir meu nome no meio dos grandes não tem nem condição. Aí, isso já gerou nele um medo, um ciúme. Parece que ele começou a achar que eu queria os membros da igreja dele, não sei o que se passou na cabeça dele. A partir desse momento a coisa mudou.
lhe contar aqui, você vai ver. Então, a partir daí, as coisas foram mudando. No outro domingo, eu cheguei na casa dele de novo. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, sabe qual é o seu problema, pastor Cícero? Aí eu disse: não, qual? Eu quero saber, né? Seu problema é que você visita muitos pastores. O senhor tem que visitar suas ovelhas. Eu visitava as minhas ovelhas, né? Que não é a minha, de Jesus, mas que eu fazia o trabalho. O senhor tem que visitar as suas ovelhas. O senhor anda muito na casa de pastores. Eu já entendi logo que a minha presença não estava sendo legal mais na casa dele. Eu passava pouco tempo, eu ia para a gente conversar sobre o ministério, sobre as coisas de Deus, e eu entendi, eu digo, realmente, o senhor tem razão, eu vou passar mais a andar na casa das ovelhas e diminuir a minha andada na casa dos pastores. Eu entendi que ele tinha gerado algo dentro dele, que eu queria o mal para o ministério dele, que eu queria, parece que, as ovelhas dele. Eu tinha tanta vontade até de abrir uma igreja nesse bairro dele, era um bairro grande, mas eu já não abria lá nesse bairro, uma igreja nesse bairro, porque ele tinha o ministério dele lá. E aí, pela nossa amizade, eu resolvi não abrir, já com medo de vir algum irmão da igreja dele para congregar comigo, né? Então, e ele achava que eu agora era um problema para ele. Então, chegou o dia em que eu tinha que pregar na igreja dele, no domingo. A igreja estava super lotada. Sabe o que é super lotado? Aquela igreja super lotada que não tem lugar para sentar mais, o povo está tudo em pé, o povo está fora. E lá muitos carros, muitos transportes, moto. A rua estava cheia, de pessoas que vinham para a igreja dele. Não tinha garagem. Então eu cheguei, e a gente tem uma educação, né? A gente tem ética. Eu cheguei e fiquei em pé no corredor da igreja, lá perto do púlpito, mas eu estava em pé, não muito perto, um pouco para cá. Eu fiquei em pé porque eu esperava sempre que ele me convidasse. Olha, o pastor Cícero está conosco essa noite, vai trazer a mensagem, venha ocupar o seu lugar aqui no púlpito, como era de costume. Mas começou o culto, terminou o culto, e ele não me convidou para o púlpito, não me convidou para pregar, não me colocou para pregar e nem me saudou. E eu fiquei assim, sentindo-se pensativo, fui embora, o culto terminou, ele não falou comigo. Eu disse: o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Talvez a igreja estava muito lotada, a igreja é grande, lotada. Ele não me notou, ele não me viu, eu acho que ele não me viu. Eu resolvi não aceitar que isso estava acontecendo com ele. Eu digo, eu vou visitá-lo em uma igreja menor, que ele tinha uma congregação no bairro vizinho meu, uma igreja menor. Eu digo, lá não tem como ele não me ver, né, naquela igreja pequena, né? Ele estava começando, e eu fui no dia do culto dele, e fiquei sentado, tinha lugar para sentar, aí sentei lá próximo, fiquei olhando para ele. Eu cheguei, o culto ele já estava no púlpito, sentei, fiquei olhando, e o culto terminou. Ele passou no corredor por mim, eu sentado. Ele não me conheceu. Aí eu entendi, caiu a ficha. Eu disse, realmente, não tem como ele não ter me visto. Ele passou aqui do meu lado, eu estou invisível. Ele achava que eu era um problema para ele. E aí eu não fui mais na casa dele, não fui mais na igreja dele, ele não foi mais na minha. E o que aconteceu? Nós se afastamos, perdemos o contato, e o tempo passou. E um dia outro pastor que eu tinha amizade, chegou lá. Eu estava na casa da nossa igreja, e o pastor chegou e disse, pastor Cícero, nós precisamos ir ver o pastor X lá, eu não vou deixar nomes aqui, precisamos ver o pastor fulano e tal. Eu falei, precisamos, por quê? O que aconteceu? Ele disse, ele está muito doente, vamos lá. Ele estava lá com a picape dele, entra aqui ligeiro, vamos lá ver como é que ele está. Eu soube que ele está muito doente. Aí nós fomos lá. Quando cheguei lá, ele estava deitado na cama, eu e o pastor que foi comigo, levamos ele para o hospital. Ele disse, não, isso aqui é uma besteirinha, apenas um furúnculo que nasceu aqui na virilha, e não é nada demais. Aí o pastor, não, mas o senhor está muito pálido, vamos lhe levar para o hospital, o senhor não pode ficar aqui não. E aí
levamos ele para o hospital, e aí nós, perdão, levamos ele para o hospital e, infelizmente, era o pior. Ele tinha uma doença que ele não estava sabendo, ele achava que era só um furúnculo, estava afetando ele ali na virilha, não era, ele estava com leucemia. Então, infelizmente, aí ele foi para aquele hospital que a gente levou, aquele hospital transferiu ele para outro, depois ele recebeu alta, fez um tratamento, ele começou um tratamento, depois abandonou o tratamento, infelizmente faleceu. Novo, deixou 6 filhos, e depois que ele faleceu, a mulher assumiu a liderança, a mulher dele, a missionária, assumiu a liderança. Infelizmente, ela casou com um homem do mundo, a igreja não aceitou, os irmãos eram muito rígidos, não aceitou, não é que ela casou, ela juntou. Aí os irmãos não aceitaram, todo mundo se espalhou daquela grande igreja, e essa seria a oportunidade de que eu abrisse uma igreja naquele bairro, e os irmãos eram meus amigos, e começasse o meu ministério. Ele tinha morrido, mas eu não abri a igreja. Mesmo ele morto, eu lembrava dos sentimentos dele. Ele não ia querer que eu apacentasse aquelas pessoas. Eu não abri a igreja. E esses irmãos foram indo para outras igrejas, para outras, cada um para um lado, e foram todos embora. Mas eu não tinha nenhum sentimento de querer aquelas ovelhas dele, porque tem pastor que diz assim: minhas ovelhas, vocês aí, minhas ovelhas. Tem pastor que diz assim: as minhas ovelhas, essa daqui é a minha ovelha. As ovelhas são de Cristo, nós estamos aqui, somos passageiros, estamos passando, nós cuidamos aqui do rebanho do Senhor. O pastor principal dessa igreja é Jesus, é o pastor principal, o pastor supremo. A gente não temos ovelha coisa nenhuma, nós cuidamos do rebanho do Senhor, as ovelhas são dele. E eu não tinha pretensão nenhuma de ter aqueles irmãos eram meus amigos, ter aqueles meus irmãos ali como ovelha do meu ministério, não. Minha pretensão era ajudar o ministério dele, era ajudar ele, mas ele deu ouvidos, não foi a Deus. Eu não sei se você sabe, se você tem profundidade espiritual bastante para saber que Satanás chega e fala com algumas pessoas, dizendo até que é Deus. Ele fala literalmente, ele chega e diz que é o Senhor que está falando, isso, porque o diabo ele sabe muitas coisas, e você precisa ter uma maturidade espiritual para entender quando é Deus que fala com você e quando é o diabo. Dessa forma, um dia eu estava fazendo a obra ali, eu e minha esposa, tinha outra irmã que nos convidou a ir para essa obra. Nós precisamos orar na casa de fulano de tal, eu quero que o pastor vá, e a gente foi. E ela começou a falar umas linguagens estranhas, mas muito estranha para o meu estranho que eu conheço. E eu entendi que aquelas linguagens não eram de Deus. E a irmã, eu levantei as mãos para o céu, estava consagrado em jejum. Levantei as mãos para o céu e disse: em nome de Jesus, todo mal que está aqui nessa sala, nós estávamos na sala, caia por terra em nome de Jesus. A irmã caiu no chão. A gente, em nome de Jesus, ordenamos que aquele espírito saísse. Ela se recobrou a sua memória e disse: o que aconteceu, pastor? Eu falei: nada demais. Então, o espírito mau ele está agindo em várias áreas. E falando às vezes com servos de Deus, que eles acham que é Deus que está falando. Tem profetas de Deus, eu sei que Deus fala, mas tem muitos homens de Deus aí, mulheres de Deus, como Saul, que tem uma amizade linda, como eu considero a minha amizade com ele, meu irmão. Se vocês soubessem a minha amizade com ele como era, quando ele chegava lá, eu só faltava botar o pastor no braço, alegria, porque é assim que eu recebo uma pessoa que vem na minha casa. Qualquer pessoa, eu fico
tremendamente alegre, quero servir, quero passar. E aí eu e o pastor tinha aquela amizade linda, mas aí o inimigo foi lá e acabou com tudo. Começou a colocar na cabeça dele que eu ia tirar os membros da igreja dele para a minha igreja. Começou a ver maldade em mim enquanto eu estava querendo ajudá-lo. E o inimigo está fazendo hoje em dia assim. Você presta atenção, você tem uma amizade aí, cuide dessa amizade. Não é porque o inimigo tem falado muito às pessoas para desconfiar das outras, desconfiar de irmãos que querem o seu bem, parentes, para desconfiar, o esposo desconfiar da esposa, a esposa desconfiar do esposo. O inimigo, ele veio para isso, para matar, roubar, destruir casamentos, destruir família, destruir amizades. Eu lembro que uma vez a minha esposa se deitou na cama, ela disse para mim no outro dia, né? Eu deitei, dormi, ela se deitou na cama e ficou olhando para mim, desconfiada, estava desconfiando de mim. Ela olhou, ficou assim, esse camarada, disse, não, ele está aprontando. Olha só como é que o inimigo... Aí ela disse que na hora que ela ficou olhando para mim, de noite eu dormindo, e desconfiada, e desconfiando, ela disse que literalmente, assim, visivelmente, a olhos nus, eu me transformei do pé à cabeça em uma brasa, sabe o que é uma brasa de fogo? Se transformei numa brasa dormindo ali. Ela ficou olhando e abismada, como que eu tinha incendiado ali. E ela entendeu que Deus estava mostrando aqui dali para ela. Outra vez também que ela desconfiou, ela disse que olhou e meu rosto embranqueceu todinho, ficou como uma luz clara, ela olhando, dormindo. E a luz acendeu no meu rosto. Ela entendeu essas coisas. E sempre isso, né? O inimigo vai bater sempre na mesma tecla. Um dia nós estávamos lá em casa e ela estava sugerindo essas coisas. De dia, audivelmente falando. Quando ela encerra aquela conversa, uma hora depois chega um profeta de Deus lá em casa. O bispo Saraiva. Eu falo o nome aqui quando eu falo bem. Quando eu estou falando coisas boas, eu falo nome. Quando não é uma coisa legal, eu não falo nome, para não degrinir a imagem de ninguém. E o bispo Saraiva chegou lá com seu cavaquinho, tocava lindo demais. E ele disse, olha, pastor Cícero, eu vim aqui para a gente orar, chama a sua esposa. Nós estávamos na sala, ficamos em pé, pegou o cavaquinho, tocou uma música, orou, fechou os olhos, orou. Quando abriu os olhos, olhou para minha esposa e disse, não desconfie desse homem de Deus. Não desconfie. No dia que ele pecar, ele não fica no púlpito. A sinceridade dele não deixa ele ficar no púlpito. Jamais, irmão. O camarada está em adultério, ele vai lá no púlpito pregar. O sangue de Jesus tem poder. Eu não digo que o camarada não erre, ele pode errar, qualquer um aí no mundo. Graças a Deus, Deus não deixou eu cair até aqui, o Senhor tem me sustentado. Qualquer um pode errar. Mas o camarada tem que chegar lá e dizer, olha, eu não tenho condição de estar no púlpito, eu estou em pecado. Pronto, simples assim. Confessa o seu pecado e deixa e alcança a misericórdia. Mas ficar lá fazendo um teatro, não, jamais. O Saul, mas o Davi estava nessa, era uma amizade linda. O Davi tocava uma harpa, o demônio se afastava do Saul, ele ajudava não só tocando, expulsando o demônio dele, comia para a guerra, queria o bem da família dele. É tanto que você vai ver depois ele ajudando lá o Mefibosete, que era parente do Saul, porque ele queria o bem daquela família, nunca quis o mal. Então você presta atenção, você que está me ouvindo aí, não deixe o inimigo ficar colocando coisa na sua cabeça. Aí você vai ficar desconfiando do mundo todo, você não vai ter amigo mais, você não vai ter mulher, você não vai ter marido, você não vai querer amizade nem com a família, vai se isolar. O que vai acontecer? Aí você vai para a depressão. Porque você acha que o mundo todo é falso. As pessoas podem errar, sim, seus amigos podem errar, fazer algo errôneo. Isso não quer dizer que ele é falso. Teve um momento de fraqueza, de ouvir do diabo, mas não é por isso que você agora vai julgar o mundo todo. Jesus era amigo de Judas. Aí você me pergunta, Jesus cortou a amizade? Não. Jesus era o amigo era Jesus, você tem que ser o amigo.
pessoa pode ser falsa, mas você seja quem você é, não mude. Não mude. Não mude para ruim por causa dos outros. Seja o amigo da história, o amigo verdadeiro, o amigo fiel, o amigo sincero. Ainda que você tenha um amigo aí que seja como Judas. Jesus não cortou o laço, sabe por que Jesus não cortou a amizade com Judas? Porque o mal por si se destrói. O cara hoje ele é falso com você, ele é realmente um amigo ruim, ele vai pegar o caminho dele, que não é o seu caminho. Ele vai sair do seu caminho. Deus vai tirar do seu caminho aquilo que é falso, aquilo que veio para lhe atrapalhar. Deus cuida de você, mas o Judas ficou lá 3 anos e 6 meses mais ou menos na amizade com Jesus, sempre roubando Jesus. Teve uma hora que Deus permitiu que ele saísse da história de Jesus. Ele ficou até determinado ponto. Deus cuida de você. Entregue tudo nas mãos de Deus. Descanse. Você acha que o Davi não tinha amigos falsos? O Davi tinha amigos falsos. E o Davi fazia o que, pastor, com esses amigos falsos? Nada. Ele sabia que o cara não era do lado dele. E quando você vê lá Davi está para morrer, Davi disse: olha, teve fulano e beltrano, me fez muito mal, mas eu nunca fiz nada contra eles. Ele estava falando para Salomão: está tudo em suas mãos, meu filho, hoje. Mas ele estava avisando: olha, fulano e beltrano, eles são os caras maus. Mas eu nunca, eles me causaram muito mal, mas eu nunca estendi a mão contra eles. Né? Meu filho tem sabedoria, meu filho vai saber lidar. Sabe o que foi que Salomão fez? Não tinha aquele mesmo amor, aquela paciência que Davi. Mandou matar tudinho, aqueles que eram amigo falso. O Salomão mandou matar na hora. O Davi aturou a vida toda aqueles camaradas. Foi amigo deles a vida toda, nunca estendeu a mão contra eles. Deus sempre cuidou de Davi. Davi morreu velhinho, no seu leito, velhinho, bem cuidado ali. Mas esses amigos falsos não conseguiram destruir ele, porque Deus estava com eles. Então que você veja o mundo com bons olhos, até as pessoas maus. Você tenha paciência, porque o mal por si se destrói. Deus vai tirar o mal, o que está atrapalhando sua vida, o que não veio para somar. Deus está no controle de tudo. Deus passa uma vassoura aí limpa, sabe? Você olhar: puxa, cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Deus soprou. Não era uma boa amizade. Deus cuida de você, tá? Eu quero orar por você. Deus cuida da sua família. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Você recebe aí toda amizade falsa, tudo que veio para prejudicar seus filhos, sua família. Deus vai fazer uma limpeza. É Deus que vai limpar, não é você. Você não consegue. Seu filho tem amigos lá, ninguém sabe onde, que você nem conhece. Então Deus Todo-Poderoso vai cuidar não só de suas amizades, de você, mas da sua família. Receba em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Quero orar por você, para Deus abençoar ainda mais sua vida. Você já é abençoado. Você já é abençoada, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu estou orando aqui com seu filho, com a sua filha, meu Deus. Que o Senhor escolheu o mundo, Senhor. Às vezes está contra ele, contra ela. O inimigo está soprando coisas para ver se transforma o coração do teu filho, da tua filha, em uma pessoa que venha fazer ou falar coisas ruins. Mas não. O Senhor Deus cuida dele e dela. Então te peço, Senhor, olha os amigos em volta dele e dela, do filho deles, da filha, do esposo, da esposa, dos parentes, as amizades em geral. Eu te peço, passa aí, Senhor. Passa aí com o teu poder, Senhor, fazendo a limpeza nessa história. Tudo aquilo que veio para atrapalhar, para dividir, para destruir, Senhor, tira e abençoa o teu filho, a tua filha. Em nome de Jesus, derramando amor e paciência nos corações, sabedoria e entendimento. Que hoje o Senhor venha abrir as portas, curar a alma, curar, Senhor, o corpo. Toda enfermidade aí cai por terra em nome de Jesus. Toda dor agora sai.
Abençoa as vistas dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, suas vistas vai melhorar, esse embaçamento vai sair. Você vai ver melhor. O Senhor Deus que sara, que cura, está tocando agora nessa ferida aí, nessa enfermidade do seu corpo. Eu estou vendo aqui as raízes sendo queimadas, essa raiz dessa enfermidade. Enfermidade que se alojou aí. Tem gente aqui com enfermidade há muito tempo. Está queimando agora as raízes da enfermidade aí. O Senhor está matando esse mal pelas raízes. Está curando você, está libertando você. Receba em nome de Jesus a vitória. Deus vai te dar a vitória completa. Paciência nessa caminhada. Ame até os que te odeiam. Deus abençoe sua vida ricamente. Se você puder, deixa o like aí positivo, compartilhe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.